A proposta inesperada. O relógio marcava quase 8 da noite quando Clara finalmente fechou a porta da pequena clínica onde trabalhava com sua mãe. O lugar estava silencioso, iluminado apenas por algumas luzes fracas do corredor. Sobre a mesa da recepção, pilhas de contas e papéis estavam espalhadas, como se gritassem por uma solução que parecia cada vez mais impossível. Clara suspirou profundamente. A clínica existia há mais de 20 anos. Foi construída com o esforço de sua mãe depois de uma vida inteira, trabalhando como enfermeira. Aquele lugar não era apenas um negócio, era um sonho. Mas agora o sonho estava prestes a acabar. As dívidas aumentavam a cada mês, e o banco já havia enviado o aviso final. Se nada fosse feito nas próximas semanas, a clínica seria fechada. Clara sentou-se na cadeira e passou as mãos pelo rosto, tentando segurar as lágrimas. Ela não queria que sua mãe visse o quanto estava desesperada. Foi então que seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem. O nome que apareceu na tela fez Clara levantar as sobrancelhas. Lucas Albuquerque. Seu melhor amigo desde a infância. Ela abriu a mensagem. Precisamos conversar. É urgente. Clara franziu a testa. Lucas raramente mandava mensagens assim. Ele era direto, prático, quase frio às vezes. Desde que se tornou um dos empresários mais jovens e ricos da cidade, sua vida tinha mudado completamente. Reuniões, viagens, contratos milionários. Mesmo assim, ele nunca havia perdido o contato com Clara. Ela respondeu rapidamente. Tudo bem, onde? A resposta veio quase imediatamente. No restaurante do centro. Em 1 hora. Clara olhou para o relógio e pegou sua bolsa. Algo naquelas palavras parecia estranho. Lucas não era o tipo de pessoa que dizia que algo era urgente sem motivo. 1 hora depois, Clara entrou no restaurante elegante do centro da cidade. O contraste entre aquele lugar, luxuoso, e a clínica simples onde trabalhava era enorme. O garçom a conduziu até uma mesa reservada perto da janela. Lucas já estava lá, vestido com um terno escuro impecável. Ele estava sentado com postura firme, olhando alguns documentos sobre a mesa. Quando Clara se aproximou, ele levantou os olhos. Por um momento, seu rosto sério suavizou. Você chegou rápido, disse ele. Clara sentou-se na frente dele e cruzou os braços. Quando você manda uma mensagem dizendo que é urgente, eu imagino que seja algo importante. Lucas respirou fundo. Ele parecia tenso, algo raro para alguém que sempre parecia ter tudo sob controle. Clara inclinou a cabeça. O que aconteceu? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Então empurrou um envelope sobre a mesa. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você escute tudo até o final. Clara pegou o envelope, curiosa. Dentro havia vários papéis. Ela começou a ler. No começo não entendeu, mas quando chegou ao título do documento, seus olhos se arregalaram. Contrato de casamento. Clara levantou o olhar imediatamente. Lucas, que tipo de brincadeira é essa? Ele manteve a expressão séria. Não é brincadeira. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Então você quer me explicar por que está me mostrando um contrato de casamento? Lucas apoiou os cotovelos na mesa e juntou as mãos. Porque eu preciso que você se case comigo. O silêncio que se seguiu parecia pesado. Clara piscou algumas vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Então ela soltou uma pequena risada nervosa. Muito engraçado. Lucas não riu. Ele apenas continuou olhando para ela. E foi naquele momento que Clara percebeu. Ele estava falando sério. A risada desapareceu imediatamente. Espera, você está falando sério? Lucas assentiu lentamente. Muito sério. Clara empurrou os papéis de volta para ele. Você ficou maluco. Lucas respirou fundo novamente. E um casamento falso. Clara arregalou os olhos. O quê? Um casamento de aparência. Só no papel. Ela balançou a cabeça, incrédula. Lucas, isso não faz o menor sentido. Ele inclinou-se um pouco para frente. Faz mais sentido do que você imagina. Clara cruzou os braços novamente. Então explica. Lucas ficou alguns segundos em silêncio. Meu avô deixou uma cláusula no testamento da empresa. Clara esperou. Para que eu assuma o controle definitivo da empresa, eu preciso estar casado. E eu tenho 3 semanas para provar isso ao conselho. Clara piscou lentamente. Você está dizendo que precisa de uma esposa para não perder a empresa? Lucas assentiu. Exatamente. Clara ainda parecia confusa. Mas por que eu? Lucas a encarou diretamente. Porque eu não confio em mais ninguém. Aquelas palavras a fizeram ficar em silêncio. Eles se conheciam desde crianças. Cresceram na mesma rua. Dividiram segredos, risadas, sonhos. Lucas continuou. Eu preciso que o casamento pareça real para minha família, para a imprensa e para o conselho da empresa. Clara respirou fundo. E quanto tempo duraria essa loucura? 1 ano. Clara arregalou os olhos novamente. 1 ano? Lucas assentiu.
Depois disso podemos nos divorciar discretamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou. E por que eu aceitaria algo assim? Lucas pegou outro documento dentro do envelope e colocou diante dela. Clara olhou. Era um extrato bancário. Um número enorme estava destacado. Seu coração quase parou. Lucas, isso é o suficiente para pagar todas as dívidas da clínica da sua mãe. Clara ficou completamente imóvel. Ele continuou em voz baixa. A clínica não vai fechar. O silêncio entre os dois ficou pesado. Clara sentiu o coração apertar. Ele sabia. Lucas sempre soube o quanto aquele lugar era importante para ela. Ela levantou lentamente os olhos. Então, isso é um acordo? Lucas assentiu. Um acordo. Clara olhou novamente para o contrato sobre a mesa. Um casamento falso. 1 ano. Uma mentira enorme. Mas que poderia salvar tudo que ela amava. Ela respirou profundamente. Sem saber que aquela decisão mudaria completamente sua vida. O contrato? O restaurante já estava quase vazio quando Clara voltou a olhar para os papéis espalhados sobre a mesa. O contrato parecia pesado em suas mãos. Como se cada linha escrita ali tivesse o poder de mudar completamente sua vida. Lucas continuava sentado à sua frente, observando cada reação dela com atenção. Clara passou os olhos novamente pelas primeiras linhas. Era um contrato detalhado. Muito mais detalhado do que ela imaginava. Ali estavam regras, condições e cláusulas que transformavam aquele casamento em algo quase empresarial. Ela levantou os olhos lentamente. Você pensou em tudo, não foi? Lucas soltou um suspiro leve. Eu precisei. Clara voltou a ler. Cláusula 1. O casamento terá duração mínima de 12 meses. Cláusula 2. Ambas as partes concordam em manter a aparência pública de um casamento legítimo. Cláusula 3. O acordo permanecerá em absoluto sigilo. Clara ergueu a sobrancelha. Sigilo absoluto? Lucas assentiu. Se alguém descobrir que o casamento é falso, o conselho da empresa pode anular minha posição. Clara apoiou o contrato sobre a mesa. Então, basicamente, precisamos convencer todo mundo de que estamos apaixonados. Lucas respondeu calmamente. Exatamente. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Isso é surreal. Lucas pegou o copo de água e tomou um gole antes de continuar. Eu sei que parece absurdo, mas é a única saída que encontrei. Clara ficou olhando para ele por alguns segundos. Desde crianças, Lucas sempre foi o tipo de pessoa que resolvia problemas com lógica e estratégia. Mas aquilo era algo completamente diferente. E sua família? Perguntou ela. Eles vão acreditar? Lucas respondeu com segurança. Eles sabem que somos amigos desde sempre. Isso já torna tudo mais convincente. Clara respirou fundo. Ela voltou a olhar para o contrato e percebeu outra cláusula. Espera, o que é isso aqui? Ela apontou para um trecho específico. Regras de convivência. Clara começou a ler em voz alta. Ambos devem residir na mesma casa durante o período do acordo. Ela levantou os olhos imediatamente. Na mesma casa? Lucas assentiu. Na minha mansão. Clara arregalou os olhos. Lucas, isso já está ficando grande demais. Ele tentou manter o tom calmo. Se morarmos separados, as pessoas vão desconfiar. Clara continuou lendo. Eventos sociais, jantares empresariais e aparições públicas deverão ser frequentados juntos. Ela soltou um suspiro. Então eu basicamente vou virar parte da sua vida social. Lucas inclinou a cabeça. Apenas por 1 ano. Clara folheou mais algumas páginas. Então encontrou outra regra. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Quartos separados? Lucas respondeu imediatamente. Claro. Clara olhou para ele com expressão desconfiada. Ainda bem que pelo menos você pensou nisso. Lucas cruzou os braços. Clara, é um casamento falso. Não precisa parecer tão real assim. Ela deu um pequeno sorriso irônico. Você que está pedindo para convencer o mundo inteiro. Lucas quase sorriu, mas rapidamente voltou ao seu tom sério. Clara fechou o contrato lentamente. E depois de 1 ano? Lucas respondeu. Nós nos divorciamos. Sem complicações? Sem complicações. Clara apoiou os cotovelos na mesa e olhou para ele com atenção. E o dinheiro? Lucas puxou outro documento. Metade agora. Para salvar a clínica. Ele deslizou o papel até ela. A outra metade quando o acordo terminar. Clara sentiu o coração acelerar. Aquilo resolveria todos os problemas financeiros da clínica. Todas as dívidas. Todos os empréstimos. Ela ficou olhando para o papel por alguns segundos. Você realmente pensou em tudo? Lucas respondeu em voz baixa. Eu precisava ter certeza de que você aceitaria. Clara levantou os olhos. Então você já sabia que eu estava desesperada. Lucas ficou em silêncio por um instante. Eu acompanho a clínica desde sempre. Aquelas palavras fizeram Clara sentir um aperto no peito.
Ele sempre esteve observando, mesmo quando parecia distante. Clara respirou fundo novamente. Lucas, isso não é apenas um acordo qualquer. Ele assentiu. Eu sei. Ela continuou. Se alguém descobrir, isso pode destruir sua reputação. Lucas respondeu sem hesitar. Eu estou disposto a correr esse risco. Clara franziu a testa. Por quê? Lucas ficou alguns segundos em silêncio. Então respondeu algo que ela não esperava. Porque eu confio em você mais do que em qualquer pessoa. O coração de Clara bateu mais forte. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Até que Lucas pegou uma caneta e colocou sobre o contrato. A decisão é sua. Clara olhou para a caneta. Depois para o contrato. Depois para Lucas. Ela pensou na clínica. Pensou em sua mãe. Pensou em tudo que estava prestes a perder. Suas mãos tremeram levemente quando ela pegou a caneta. 1 ano, disse ela lentamente. Lucas assentiu. Apenas 1 ano. Clara respirou profundamente. Então assinou. O som da caneta tocando o papel pareceu ecoar no silêncio do restaurante. Lucas observou a assinatura com atenção. Quando ela terminou, ele também assinou. E naquele momento, algo mudou entre os dois. Um simples acordo havia sido feito. Mas nenhum deles imaginava que aquele contrato seria apenas o começo de uma história que mudaria completamente suas vidas. A mansão e o primeiro conflito. 2 dias depois da assinatura do contrato, Clara estava parada diante de um enorme portão de ferro preto. Do outro lado, uma mansão gigantesca se erguia entre jardins, perfeitamente cuidados e árvores, altas que pareciam proteger aquele lugar do resto do mundo. Ela apertou a alça da mala com mais força. Isso é ridículo, murmurou para si mesma. A casa de Lucas sempre foi grande, mas desde que ele assumiu parte do império da família, ele havia se mudado para aquela propriedade, luxuosa que parecia mais um hotel de 5 estrelas do que uma casa. O portão começou a se abrir lentamente. Clara respirou fundo. Agora não tinha mais volta. O carro que a trouxe entrou pelo caminho de pedras, passando por um jardim enorme com fontes e esculturas modernas. Alguns funcionários caminhavam pelo local, organizando flores e limpando o caminho. Quando o carro parou diante da entrada principal, Clara sentiu um pequeno frio na barriga. Lucas já estava esperando. Vestido com uma camisa social clara e calça escura, ele parecia completamente à vontade naquele lugar. Clara saiu do carro e olhou ao redor. Você mora em um palácio agora? Lucas deu um meio sorriso. Eu sei, é um pouco exagerado. Clara cruzou os braços. Um pouco? Ele caminhou até ela e pegou sua mala. Bem-vinda à sua nova casa. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Ainda não me acostumei com essa frase. Lucas começou a caminhar em direção à entrada da mansão, e Clara o seguiu. Assim que atravessou a porta, ela ficou impressionada. O interior era ainda mais luxuoso. O teto alto, o chão de mármore brilhante, lustres enormes iluminando o ambiente com uma luz dourada elegante. Parecia cenário de filme. Lucas, quantas pessoas moram aqui? Ele respondeu enquanto subia alguns degraus. Apenas eu. Clara arregalou os olhos. Você mora sozinho nessa mansão gigantesca? Tenho alguns funcionários que ajudam com a casa. Ela balançou a cabeça. Claro que tem. Lucas a conduziu até o 2º andar. Seu quarto fica aqui. Ele abriu uma porta grande. Clara entrou. O quarto era enorme. Uma cama king size, janelas gigantes com vista para o jardim, um closet maior do que o quarto dela em casa. Ela deixou a mala no chão lentamente. Isso é surreal. Lucas encostou na porta com os braços cruzados. Espero que seja confortável. Clara caminhou até a janela. A vista era impressionante, mas ao mesmo tempo, algo naquele lugar parecia distante demais da realidade dela. Lucas, isso é muito diferente da minha vida. Ele respondeu com calma. Eu sei. Clara virou-se para ele. As pessoas que frequentam sua casa, seus eventos, sua família. Ela respirou fundo. Eu não faço parte desse mundo. Lucas caminhou alguns passos até ela. Agora faz. Clara o encarou. Mesmo que seja mentira. Lucas respondeu sem hesitar. Mesmo assim, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou. Quando sua família chega? Lucas respondeu. Amanhã à noite. Clara arregalou os olhos. Amanhã! Vamos anunciar o casamento oficialmente. Ela passou a mão pelo cabelo nervosa. Lucas, isso está acontecendo rápido demais. Ele falou calmamente. Quanto mais rápido parecer natural, melhor. Clara suspirou. Eu preciso de um manual para sobreviver à sua família. Lucas quase sorriu. Só seja você mesma. Clara levantou uma sobrancelha. Você acha mesmo que a elite milionária vai amar uma garota que trabalha em uma clínica simples? Lucas respondeu com firmeza. Eles não precisam amar, só precisam acreditar. Clara ficou em silêncio.
Depois de alguns segundos, Lucas se virou para sair do quarto. Descanse um pouco. Hoje à noite vamos revisar algumas coisas. Algumas coisas? Lucas olhou para ela. Nossa história. Clara franziu a testa. História? Precisamos ter uma explicação convincente de como começamos a namorar. Ela suspirou. Isso está ficando cada vez mais estranho. Lucas saiu do quarto. Clara sentou-se na cama. Tudo parecia irreal. A mansão. O contrato. O casamento falso. Ela olhou ao redor novamente. Aquilo não parecia sua vida. Horas depois, já era noite. Clara estava descendo as escadas quando ouviu a voz de Lucas no escritório. Ele parecia estar ao telefone. A porta estava entreaberta. Clara não pretendia ouvir, mas a voz dele chamou sua atenção. Eu já resolvi o problema. Silêncio. Lucas continuou com a voz mais baixa. O casamento vai acontecer. Clara parou no corredor. Algo no tom dele parecia tenso. Não, ninguém desconfia. Outro silêncio. Então Lucas disse algo que fez o coração de Clara acelerar. Se esse casamento acabar, eu perco tudo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Perder tudo. Lucas parecia sempre tão seguro, tão no controle. Mas agora, ele parecia preocupado, muito mais do que havia demonstrado para ela. Ela se afastou lentamente da porta, voltando para o corredor, a cabeça cheia de perguntas. Talvez aquele acordo fosse muito mais sério do que Lucas havia contado. E talvez ela tivesse acabado de entrar em algo muito mais complicado do que imaginava. O segredo da empresa. Na noite seguinte, a mansão de Lucas estava completamente diferente. Luzes iluminavam o jardim. Mesas elegantes haviam sido montadas, perto da piscina, e vários carros de luxo chegavam um após o outro pela entrada principal. Homens de terno caro e mulheres com vestidos sofisticados caminhavam pelo local conversando e rindo, como se aquele fosse apenas mais um evento comum da alta sociedade. Mas para Clara, nada ali parecia comum. Ela estava parada diante do espelho em seu quarto, olhando para o vestido elegante que Lucas havia enviado mais cedo. Era simples, mas extremamente sofisticado. Ainda assim, Clara sentia que não pertencia àquele mundo. Ela respirou fundo algumas vezes. É só uma noite, murmurou para si mesma. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Pode entrar, disse ela. A porta se abriu e Lucas apareceu. Por um momento ele ficou em silêncio observando Clara. Ela estava realmente linda. O vestido destacava sua simplicidade natural, algo que parecia ainda mais raro naquele ambiente cheio de luxo. Clara percebeu o olhar dele e cruzou os braços meio sem jeito. O que foi? Lucas piscou algumas vezes, como se tivesse voltado à realidade. Nada. Você está pronta? Clara assentiu, embora seu nervosismo fosse evidente. Eu acho que sim. Lucas caminhou alguns passos até ela. Lembre-se do que combinamos. Clara suspirou. Somos um casal apaixonado que resolveu casar, discretamente, e agora decidiu contar para a família. Lucas sorriu levemente. Exatamente. Ela olhou para ele. Ainda acho que isso é uma loucura. Lucas ofereceu o braço para ela. Então vamos viver essa loucura. Clara respirou fundo e segurou o braço dele. Quando desceram as escadas da mansão, todos os olhares se voltaram para eles. Lucas era conhecido, respeitado, temido até, mas Clara era novidade. Os convidados começaram a cochichar discretamente. Lucas caminhou com confiança até o centro do jardim. Então chamou a atenção de todos. Gostaria de fazer um anúncio. O murmúrio diminuiu. Lucas segurou a mão de Clara com firmeza. Muitos de vocês conhecem Clara. Ele olhou para ela rapidamente antes de continuar. Minha melhor amiga desde a infância. Algumas pessoas assentiram. Outras observavam com curiosidade. Lucas então disse as palavras que fizeram o coração de Clara disparar. Nós vamos nos casar. Um silêncio de surpresa tomou conta do jardim. Logo depois começaram os aplausos. Parabéns. Abraços. Sorrisos. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Clara tentava sorrir e agir naturalmente, embora por dentro estivesse completamente nervosa. Algum tempo depois, Lucas foi cercado por alguns empresários importantes que queriam conversar. Clara acabou se afastando um pouco para respirar. Ela caminhou até uma mesa perto da varanda e pegou um copo de água. Você deve ser a famosa Clara. A voz masculina fez Clara se virar. Um homem mais velho estava parado ali. Cabelo grisalho, olhar sério e um sorriso que parecia mais calculado do que simpático. Desculpe, disse Clara educadamente. Nós nos conhecemos. O homem estendeu a mão. Roberto Albuquerque. Clara demorou alguns segundos para entender. Então arregalou levemente os olhos. O tio de Lucas. Ela apertou a mão dele. Prazer. Roberto observou Clara com atenção. Confesso que fiquei surpreso com essa notícia. Clara tentou manter o sorriso.
Foi uma surpresa para todos. Ele inclinou a cabeça. Imagino que sim. Roberto pegou uma taça de vinho da mesa ao lado. Lucas sempre foi muito cuidadoso com suas decisões. Ele tomou um pequeno gole e continuou. Especialmente quando se trata da empresa da família. Clara sentiu um leve desconforto. Lucas trabalha muito. Isso é evidente. Roberto sorriu de forma misteriosa. Trabalha mesmo. Ele então se aproximou um pouco mais. Imagino que ele já tenha contado para você sobre o testamento do avô dele. Clara tentou parecer natural. Sim, ele comentou algo. Roberto levantou uma sobrancelha. Comentou? Ele apoiou a taça na mesa. Então você sabe que esse casamento mudou muita coisa. Clara franziu a testa levemente. Como assim? Roberto olhou diretamente nos olhos dela. O avô de Lucas deixou uma cláusula bem específica no testamento. Clara permaneceu em silêncio. O próximo presidente da empresa precisa estar casado e provar estabilidade familiar. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Roberto continuou. Caso contrário, o controle da empresa passa para outro membro da família. Clara sentiu um arrepio. Outro membro. Roberto sorriu lentamente. Eu. O silêncio que se formou entre eles foi pesado. Clara finalmente entendeu. Lucas não estava apenas tentando cumprir uma formalidade. Ele estava lutando para não perder tudo. A empresa, o poder, o legado da família. Roberto pegou novamente sua taça. Mas agora parece que ele resolveu o problema. Ele observou Clara novamente. Pelo menos por enquanto. Clara forçou um pequeno sorriso. Lucas sabe o que está fazendo. Roberto deu de ombros. Espero que sim. Ele começou a se afastar. Mas antes de sair, disse algo que deixou Clara ainda mais inquieta. Porque nesse jogo, qualquer erro pode custar muito caro. Roberto desapareceu entre os convidados. Clara ficou parada ali, pensando em tudo que tinha acabado de ouvir. Agora ela entendia. Ela não era apenas uma amiga ajudando Lucas. O ciúme inesperado. A festa na mansão continuava animada, mas Clara já não conseguia aproveitar nada do que estava acontecendo ao seu redor. As palavras de Roberto ainda ecoavam em sua mente. Qualquer erro pode custar muito caro. Ela segurava o copo de água, com as mãos levemente trêmulas enquanto observava os convidados conversando, rindo e celebrando o anúncio do casamento. Para todos ali, aquilo parecia uma grande história de amor. Mas Clara sabia que era uma mentira. Ou pelo menos, era para ser. Está tudo bem? A voz de Lucas surgiu atrás dela. Clara se virou rapidamente. Ele parecia tranquilo, mas seus olhos analisavam cada detalhe do rosto dela, como se tentasse descobrir o que estava passando em sua mente. Estou bem, respondeu ela, tentando parecer natural. Lucas franziu levemente a testa. Você sumiu por um tempo. Clara desviou o olhar para o jardim. Eu precisava respirar um pouco. Lucas se aproximou mais. Minha família pode ser intensa. Clara soltou uma pequena risada. Essa é uma forma educada de dizer. Lucas quase sorriu. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio observando os convidados. Então Clara decidiu falar. Eu conversei com seu tio. Lucas ficou imóvel. Roberto! Clara assentiu. Lucas passou a mão pelo queixo pensativo. E o que ele disse? Clara olhou diretamente para ele. Ele falou sobre o testamento do seu avô. Lucas respirou fundo. Por um momento ele pareceu irritado. Eu imaginei que ele faria isso. Clara cruzou os braços. Lucas, isso é muito maior do que você me contou. Ele respondeu calmamente. Eu não queria te assustar. Assustar? Clara respondeu. Você está praticamente lutando pelo controle de uma empresa bilionária. Lucas olhou para ela com seriedade. Eu também estou tentando proteger o legado da minha família. Clara suspirou. Eu estou no meio disso tudo. Lucas respondeu sem hesitar. Porque eu confio em você. Clara ficou em silêncio novamente. Era difícil discutir quando Lucas falava daquele jeito. Mas antes que ela pudesse responder, alguém se aproximou deles. Clara? A voz masculina fez Clara virar o rosto rapidamente. Quando ela viu quem era, seus olhos se arregalaram de surpresa. Daniel? O homem sorriu. Eu sabia que era você. Daniel era alto, elegante e tinha um sorriso carismático. Ele usava um terno escuro bem ajustado e parecia totalmente à vontade, naquele ambiente sofisticado. Clara piscou algumas vezes, surpresa. O que você está fazendo aqui? Daniel riu levemente. Eu trabalho com investimentos agora. A empresa do Lucas é parceira de um dos nossos fundos. Ele então olhou para Lucas. Prazer, Daniel Martins. Lucas apertou a mão dele com educação, mas seu olhar ficou mais atento. Lucas Albuquerque. Daniel voltou sua atenção para Clara. Faz anos que não nos vemos. Clara assentiu. Desde a faculdade. Daniel sorriu. Eu quase não reconheci você. Clara riu nervosamente. Espero que isso seja um elogio.
Com certeza é. Lucas observava a conversa em silêncio. Daniel então perguntou: Então é verdade mesmo? Você vai se casar? Clara hesitou por um segundo antes de responder: Sim. Daniel olhou rapidamente para Lucas e depois voltou a olhar para Clara. Uau, isso foi rápido. Clara tentou manter o sorriso. Acontece. Daniel deu um pequeno passo mais perto dela. Eu sempre achei que você merecia alguém especial. Lucas cruzou os braços discretamente. Clara percebeu o clima ficando estranho. Daniel. Mas ele continuou falando. Lembra quando eu te chamei para sair várias vezes na faculdade? Clara ficou sem graça. Daniel. Ele riu. Você sempre dizia que estava ocupada. Lucas finalmente falou. Clara estava ocupada construindo uma vida. Daniel olhou para Lucas com curiosidade. Imagino. Ele voltou sua atenção para Clara novamente. Mas fico feliz em ver que você encontrou alguém. Clara assentiu rapidamente. Obrigada. Daniel então disse algo que mudou completamente o clima. Ainda assim, se esse casamento não der certo... Lucas ficou completamente imóvel. Daniel terminou a frase com um sorriso leve. Você sabe onde me encontrar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara ficou sem saber o que dizer. Daniel percebeu o clima e levantou as mãos. Ei, relaxem. Foi só uma brincadeira. Ele piscou para Clara. Foi bom te ver de novo. E então se afastou entre os convidados. Clara soltou um suspiro longo. Isso foi constrangedor. Lucas ainda estava olhando na direção em que Daniel havia ido. Quem é ele exatamente? Clara respondeu. Um colega da faculdade. Lucas virou o rosto para ela. Ele parecia mais interessado do que apenas um colega. Clara deu de ombros. Ele sempre foi assim. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou algo que surpreendeu Clara. Eu não gostei dele. Clara levantou uma sobrancelha. Você acabou de conhecê-lo. Lucas respondeu de forma seca. Foi o suficiente. Clara cruzou os braços. Lucas, você não precisa agir como um marido de verdade. Lucas respondeu imediatamente. Eu sei. Ela inclinou a cabeça. Então por que parece que está com ciúmes? Lucas ficou em silêncio. Por alguns segundos, ele realmente não soube o que responder. E aquele silêncio acabou dizendo muito mais do que qualquer palavra. A verdade escondida. Depois do encontro estranho com Daniel, a festa continuou. Mas o clima entre Clara e Lucas havia mudado. Eles ainda conversavam com os convidados. Sorriam para fotos e recebiam felicitações pelo casamento. Mas Clara percebeu algo diferente em Lucas. Ele estava mais quieto, mais observador, como se estivesse pensando em algo o tempo todo. Quase 2 horas depois, a maioria dos convidados começou a ir embora. Os carros de luxo deixavam a mansão lentamente, e o barulho da festa foi desaparecendo aos poucos. Clara finalmente conseguiu respirar aliviada. Ela tirou os sapatos de salto alto e caminhou lentamente pelo jardim iluminado. Lucas apareceu logo atrás dela. Cansada? Clara riu levemente. Muito. Ela se sentou em uma das cadeiras perto da piscina. Lucas sentou na cadeira ao lado. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio observando as luzes, refletindo na água. Clara foi a primeira a falar. Sua família é interessante. Lucas soltou um pequeno suspiro. Essa é outra forma educada de dizer. Clara olhou para ele. Seu tio parece perigoso. Lucas ficou em silêncio por um momento. Ele é ambicioso. Clara cruzou os braços. Ele praticamente me avisou que está esperando você cometer um erro. Lucas respondeu calmamente. Ele sempre esteve esperando isso. Clara inclinou a cabeça. Por que você não me contou tudo desde o começo? Lucas demorou alguns segundos para responder. Porque eu sabia que você não aceitaria. Clara franziu a testa. Lucas! Ele continuou. Se eu tivesse dito que meu tio estava pronto para destruir tudo para assumir a empresa, você teria se afastado. Clara olhou diretamente para ele. Talvez. Lucas levantou o olhar para o céu por um instante. Eu precisava de alguém em quem pudesse confiar completamente. Clara suspirou. E você decidiu me colocar no meio dessa guerra familiar? Lucas virou-se para ela. Eu nunca quis te colocar em perigo. Clara respondeu rapidamente. Mas colocou. O silêncio voltou entre eles. O vento leve da noite balançava as árvores do jardim. Depois de alguns segundos, Clara falou novamente. Tem mais alguma coisa que eu não sei? Lucas ficou quieto. Clara percebeu imediatamente. Lucas! Ele passou a mão pelo rosto, pensativo. Tem uma coisa. Clara sentiu um frio no estômago. O quê? Lucas respirou fundo. Antes de eu fazer a proposta para você, meu tio já sabia que eu precisava me casar. Clara ficou confusa. E daí? Lucas continuou. Ele começou a pressionar pessoas próximas a mim. Clara franziu a testa. Pressionar como? Lucas finalmente olhou diretamente para ela. A clínica da sua mãe.
Clara ficou completamente imóvel. O que você quer dizer? Lucas respondeu com calma, mas sua expressão era séria. Algumas das dívidas da clínica foram compradas por empresas ligadas ao meu tio. Clara sentiu o coração disparar. O quê? Lucas assentiu. Ele sabia que você era importante para mim. Clara levantou-se da cadeira rapidamente. Então ele estava usando a clínica para te pressionar? Lucas também se levantou. Sim. Clara começou a andar pelo jardim, nervosa. Lucas, você deveria ter me contado isso. Ele respondeu. Eu não queria que você se sentisse culpada. Clara virou-se para ele, indignada. Culpada? Eu estou sendo usada em um jogo de poder. Lucas deu um passo em direção a ela. Eu fiz o acordo para proteger você. Clara riu sem humor. Proteger? Ela apontou para a mansão. Agora eu estou no meio da família dele. No meio dessa disputa, fingindo um casamento para salvar sua empresa. Lucas falou com firmeza. E para salvar a clínica da sua mãe. Clara ficou em silêncio. Aquela verdade doía. Porque ele estava certo. Lucas continuou. Eu não assumisse a empresa, meu tio teria controle total. E a clínica seria fechada. Clara sentiu um aperto no peito. Lucas se aproximou um pouco mais. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela olhou para ele por alguns segundos, tentando entender, tentando aceitar. Então, você fez esse acordo para me proteger? Lucas assentiu. Sim. Clara respirou fundo. E por que eu sinto que ainda tem algo que você não está dizendo? Lucas hesitou. Por um momento, ele parecia lutar contra algo dentro de si. Então falou em voz baixa. Porque essa não foi a única razão. Clara franziu a testa. Como assim? Lucas desviou o olhar. Quando meu avô colocou aquela cláusula no testamento, ele fez uma pausa. Eu sempre pensei em uma única pessoa. Clara ficou confusa. Quem? Lucas levantou os olhos lentamente e respondeu algo que fez o coração dela parar por um segundo. Você. O silêncio que se formou entre eles parecia enorme. Clara não sabia o que dizer, porque pela primeira vez, aquele casamento falso começava a parecer algo muito mais complicado. O beijo inesperado. Depois da conversa no jardim, Clara mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Lucas não saíam de sua cabeça. Eu sempre pensei em uma única pessoa. Você. Ela ficou olhando para o teto por horas, tentando entender o que aquilo significava. Lucas sempre foi seu melhor amigo. Alguém em quem ela confiava. Alguém que sempre esteve por perto. Mas agora tudo parecia diferente. Muito diferente. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som de alguém batendo levemente na porta. Clara? Era Lucas. Ela levantou rapidamente da cama e abriu a porta. Lucas estava parado no corredor, já vestido com uma camisa social e segurando o celular na mão. Desculpa acordar você, disse ele. Clara esfregou os olhos. Tudo bem? O que aconteceu? Lucas parecia sério. Precisamos viajar hoje. Clara piscou algumas vezes. Viajar? Reunião de negócios em outra cidade. Ela cruzou os braços. E por que eu preciso ir? Lucas respondeu com naturalidade. Porque agora você é minha noiva. Clara suspirou. Ainda estou tentando me acostumar com essa palavra. Lucas deu um pequeno sorriso. Vai ser bom para o conselho da empresa ver que estamos sempre juntos. Clara pensou por alguns segundos. Ela ainda estava tentando processar tudo que havia descoberto na noite anterior. Mas talvez aquela viagem fosse uma chance de entender melhor tudo aquilo. Está bem, respondeu ela. Algumas horas depois, eles já estavam dentro do carro indo para a cidade vizinha onde aconteceria a reunião. A viagem duraria cerca de 3 horas. No começo, o silêncio dominou o carro. Clara observava a estrada pela janela enquanto Lucas dirigia. Depois de um tempo, ela decidiu quebrar o silêncio. Lucas? Sim? Ontem à noite? Ele respondeu imediatamente. Eu falei demais. Clara virou o rosto para ele. Não, você falou algo importante. Lucas manteve os olhos na estrada. Esquece aquilo. Clara franziu a testa. Por quê? Porque isso complica as coisas. Ela cruzou os braços. As coisas já estão complicadas. Lucas não respondeu. O silêncio voltou por alguns minutos. Até que Clara perguntou outra coisa. Você já namorou alguém sério? Lucas deu um pequeno sorriso irônico. Algumas vezes. E por que nunca se casou? Lucas demorou alguns segundos antes de responder. Porque nunca parecia. Certo. Clara ficou pensativa. E agora parece? Lucas olhou rapidamente para ela. Agora é um contrato. Clara desviou o olhar novamente para a janela. Claro. Mas algo dentro dela não acreditava totalmente nisso. Quando finalmente chegaram ao hotel onde ficariam hospedados, já era noite. A reunião de Lucas havia sido longa e cansativa. Clara o acompanhou durante o evento empresarial,
sorrindo para empresários, apertando mãos e fingindo ser a noiva perfeita. Agora os dois estavam exaustos. Lucas pegou a chave do quarto na recepção e caminhou até o elevador com Clara. Quando a porta do quarto se abriu, Clara entrou primeiro, mas imediatamente percebeu algo estranho. Ela parou no meio do quarto. Lucas! Ele entrou logo atrás. O que foi? Clara apontou para a cama. Havia apenas uma. Uma cama enorme no centro do quarto. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Deve ter sido erro do hotel. Clara cruzou os braços. Um erro bem inconveniente. Lucas pegou o celular. Vou pedir outro quarto. Mas alguns minutos depois, ele desligou a ligação com expressão frustrada. O hotel está lotado por causa de um congresso. Clara levantou uma sobrancelha. Então vamos dormir no carro? Lucas soltou um suspiro. É só uma noite. Clara caminhou até a janela. Isso está ficando cada vez mais estranho. Lucas colocou a mala no chão. Você pode ficar com a cama. Clara olhou para ele. E você? Eu durmo no sofá. Clara observou o pequeno sofá do quarto. Era claramente desconfortável. Ela suspirou. Lucas, nós somos adultos. Ele levantou as sobrancelhas. Eu sei. Podemos dividir a cama. Lucas ficou completamente imóvel por um segundo. Tem certeza? Clara respondeu com naturalidade. Somos apenas amigos, lembra? Lucas concordou lentamente. Certo. Alguns minutos depois, os dois estavam deitados na enorme cama. Mas havia um espaço grande entre eles. O quarto estava silencioso. Apenas o som da chuva que começava a cair lá fora. Clara virou-se de lado. Lucas? Sim? Obrigada. Ele franziu a testa. Pelo quê? Por tentar proteger minha mãe. Lucas ficou em silêncio. Depois respondeu em voz baixa. Eu faria de novo. Clara olhou para ele no escuro. Eu sei. Um relâmpago iluminou rapidamente o quarto. E naquele momento os dois se olharam. Muito mais próximos do que deveriam. O silêncio ficou pesado. Lucas parecia prestes a dizer algo, mas Clara falou primeiro. Talvez esse casamento não seja tão falso assim. Lucas ficou surpreso. O que você quer dizer? Clara respondeu em voz baixa. Eu sinto que tem coisas entre nós que nunca falamos. Lucas olhou profundamente nos olhos dela. Por um momento, parecia que ele estava lutando contra algo dentro de si. Mas então aconteceu. Ele se aproximou lentamente. E Clara não se afastou. Os dois ficaram a poucos centímetros de distância. O coração de Clara batia rápido. Lucas levantou a mão e tocou suavemente o rosto dela. E então, eles se beijaram. Um beijo inesperado. Intenso, confuso, mas completamente real. A traição. Na manhã seguinte, Clara acordou antes de Lucas. A luz suave do sol entrava pela janela do hotel, iluminando o quarto silencioso. Por alguns segundos, ela ficou apenas olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Então a lembrança da noite anterior voltou. O beijo. Seu coração acelerou imediatamente. Clara virou lentamente a cabeça para o lado. Lucas ainda estava dormindo, deitado de costas, com a respiração tranquila. Ele parecia muito diferente daquele empresário frio que todos conheciam. Ali, dormindo, ele parecia apenas o garoto que ela conheceu quando eram crianças. Clara suspirou e sentou na cama. Isso foi uma péssima ideia, murmurou para si mesma. Mas no fundo, ela sabia que não era tão simples. Ela caminhou até a janela do quarto e ficou observando a cidade lá embaixo. O problema era que aquele beijo tinha sido real. E sentimentos reais poderiam destruir todo o plano. Atrás dela, Lucas começou a se mexer. Você acorda cedo demais. Clara virou-se. Lucas estava sentado na cama, passando a mão pelo cabelo bagunçado. Eu sempre acordei cedo, respondeu ela. Lucas ficou alguns segundos em silêncio. Os dois sabiam exatamente o que tinha acontecido na noite anterior, mas nenhum deles parecia saber como falar sobre aquilo. Lucas finalmente disse. Sobre ontem à noite? Clara interrompeu rapidamente. Foi um erro. Lucas ficou quieto. Clara continuou. Nós estávamos cansados, confusos, e tudo isso já é complicado demais. Lucas observou o rosto dela com atenção. Você realmente acha que foi só isso? Clara desviou o olhar. Lucas! Ele suspirou. Tudo bem. O clima ficou estranho novamente. Depois de alguns minutos, Lucas levantou da cama. Temos que voltar para a cidade hoje. Clara assentiu. Eu sei. A viagem de volta foi silenciosa. Diferente da ida, nenhum dos dois tentou puxar conversa. Clara sentia que algo entre eles havia mudado. Mas ao mesmo tempo parecia que ambos estavam tentando fingir que nada tinha acontecido. Quando finalmente chegaram à mansão, já era final da tarde. Assim que entraram na casa, uma das funcionárias se aproximou. Senhor Lucas, o senhor Roberto está esperando no escritório. Lucas franziu levemente a testa. Agora? Sim. Lucas assentiu. Obrigado.
A funcionária saiu. Clara olhou para ele. Seu tio? Lucas respondeu com um tom sério. Sim. Quer que eu vá com você? Lucas balançou a cabeça. Não precisa. Mas antes de sair ele parou e olhou para Clara. Descansa um pouco. Clara assentiu. Mas algo dentro dela dizia que aquela conversa não seria boa. No escritório da mansão, Roberto estava sentado calmamente em uma das poltronas, segurando um copo de uísque. Quando Lucas entrou, ele sorriu lentamente. Finalmente voltou. Lucas fechou a porta atrás de si. O que você quer? Roberto deu um gole na bebida. Eu só vim conversar com meu sobrinho favorito. Lucas cruzou os braços. Vá direto ao ponto. Roberto colocou o copo sobre a mesa. Eu sei que seu casamento é falso. O silêncio que se formou no escritório foi pesado. Lucas não demonstrou surpresa. Você não tem provas. Roberto sorriu. Ainda não. Lucas deu um passo à frente. Então pare de perder seu tempo. Roberto levantou-se lentamente. Você acha mesmo que eu não investiguei essa história? Ele caminhou até a mesa e pegou um envelope. Eu tenho pessoas observando você. Lucas permaneceu em silêncio. Roberto abriu o envelope e tirou algumas fotos. Ele colocou as fotos sobre a mesa. Lucas olhou. E seu rosto ficou sério. Eram fotos da viagem. Fotos dele e Clara no hotel, entrando no mesmo quarto. Roberto sorriu satisfeito. Interessante, não é? Lucas respondeu friamente. Casais dormem no mesmo quarto. Roberto levantou um dedo. Sim. Ele então tirou outra foto do envelope. Uma foto de Clara saindo sozinha do quarto pela manhã. Mas normalmente, eles não parecem tão desconfortáveis no dia seguinte. Lucas sentiu o maxilar travar. Roberto aproximou-se. Eu posso mostrar essas fotos ao conselho da empresa. Lucas respondeu imediatamente. Eles não provam nada. Roberto sorriu novamente. Não ainda. Ele colocou as fotos de volta no envelope. Mas imagine se eu continuar investigando. Lucas o encarou. O que você quer? Roberto finalmente respondeu. Controle da empresa. Lucas soltou uma pequena risada sem humor. Isso não vai acontecer. Roberto inclinou a cabeça. Então talvez o conselho precise descobrir que seu casamento perfeito é apenas uma mentira. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Roberto caminhou até a porta. Antes de sair, ele disse algo que fez o clima ficar ainda mais pesado. Ah, e mais uma coisa. Lucas o encarou. Roberto sorriu de forma cruel. Se esse escândalo acontecer, ele abriu a porta. A clínica da mãe da Clara também pode sofrer algumas consequências. A porta se fechou. Lucas ficou sozinho no escritório, com raiva, com medo, e percebendo que agora não era apenas a empresa que estava em risco, era a vida de Clara também. E talvez ele tivesse que tomar uma decisão impossível, a decisão de Clara. Lucas permaneceu sozinho no escritório por vários minutos depois que Roberto saiu. As fotos ainda estavam sobre a mesa. Cada uma delas parecia uma ameaça silenciosa. Ele passou a mão pelo rosto, tentando controlar a raiva. Roberto sempre foi manipulador, mas agora ele estava indo longe demais. Envolver Clara naquele jogo era algo que Lucas não podia aceitar. Ele pegou o envelope novamente e olhou para as fotos com atenção. Roberto estava certo sobre uma coisa. Se aquelas imagens chegassem ao conselho da empresa, poderiam levantar suspeitas. E se começassem a investigar o casamento, tudo poderia desmoronar. A empresa, o acordo, a clínica da mãe de Clara. Lucas respirou fundo. Ele precisava proteger Clara, mesmo que isso significasse destruir o próprio plano. Enquanto isso, Clara estava no jardim da mansão tentando organizar seus pensamentos. O vento da noite soprava suavemente entre as árvores, mas sua mente estava longe de tranquila. O beijo, a conversa pela manhã, o silêncio estranho durante toda a viagem. Nada parecia simples agora. Ela caminhava devagar perto da piscina quando ouviu passos atrás dela. Clara. Ela se virou. Lucas estava parado a poucos metros com expressão séria. Clara percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Lucas hesitou por alguns segundos. Precisamos conversar. Clara sentiu um pequeno aperto no peito. Sobre o quê? Lucas caminhou até ela. Sobre nós. Clara cruzou os braços. Isso não parece bom. Lucas respirou fundo. Meu tio esteve aqui hoje. Clara franziu a testa. Roberto? Lucas assentiu. Ele tem fotos nossas no hotel? Clara ficou surpresa. Fotos? Lucas explicou rapidamente. Ele está investigando nosso casamento. Clara sentiu o estômago gelar. E o que ele quer? Lucas respondeu com frieza. A empresa. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele vai tentar provar que nosso casamento é falso. Lucas assentiu. Sim. Clara começou a andar de um lado para o outro. Isso é absurdo. Lucas continuou. Ele também ameaçou a clínica da sua mãe.
Clara parou imediatamente. O quê? Lucas baixou o olhar por um momento. Se o escândalo acontecer, ele pode usar a situação para pressionar ainda mais as dívidas da clínica. Clara sentiu o coração apertar. Então minha mãe ainda está em perigo? Lucas respondeu com sinceridade. Sim. O silêncio ficou pesado entre eles. Clara olhou para Lucas por alguns segundos. Então o que você quer fazer? Lucas demorou um pouco para responder. Acho que precisamos terminar o casamento. Clara arregalou os olhos. O quê? Lucas continuou. Se nos separarmos agora, antes que ele leve as fotos ao conselho, talvez o impacto seja menor. Clara não acreditava no que estava ouvindo. Você quer desistir? Lucas respondeu calmamente. Eu quero proteger você. Clara deu um passo em direção a ele. Lucas, eu entrei nisso sabendo dos riscos. Eu sei. Então por que está me afastando agora? Lucas respondeu em voz baixa. Porque agora não é mais apenas um contrato. Clara ficou em silêncio. Lucas continuou. As coisas mudaram. Clara sentiu o coração acelerar. Por causa do beijo, Lucas não respondeu diretamente. Porque eu não posso colocar você em perigo. Clara olhou para ele com intensidade. Lucas, eu não sou fraca. Ele respondeu imediatamente. Eu sei. Então pare de tomar decisões por mim. Lucas respirou fundo. Clara! Ela levantou a mão, interrompendo-o. Não. Seus olhos estavam brilhando. Você fez tudo isso para proteger minha mãe. Agora é minha vez de fazer algo por você. Lucas franziu a testa. O que você quer dizer? Clara respirou fundo. Eu vou embora. Lucas ficou completamente imóvel. O quê? Clara continuou. Se eu sair da sua vida, seu tio não terá mais motivos para usar nosso casamento contra você. Lucas balançou a cabeça imediatamente. Isso não faz sentido. Clara respondeu com firmeza. Faz sim. Ela tentou manter a voz firme, embora seu coração estivesse apertado. Nosso casamento sempre foi um acordo. Lucas olhou para ela intensamente. Não é mais. Clara sentiu os olhos marejarem, mas tentou esconder. Para o seu tio, ainda é. Lucas deu um passo em direção a ela. Clara, eu não quero que você vá. Ela forçou um pequeno sorriso triste. Mas é exatamente por isso que eu preciso ir. Lucas ficou em silêncio. Clara continuou. Você precisa da empresa. Sua família depende disso. Seus funcionários dependem disso. Ela respirou fundo. E minha mãe precisa da clínica. Lucas parecia lutar contra as próprias emoções. Nós podemos encontrar outra solução. Clara balançou a cabeça lentamente. Às vezes, a única solução é deixar ir. Ela então deu um passo para trás. Eu vou arrumar minhas coisas. Lucas permaneceu imóvel enquanto ela se afastava. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas Albuquerque sentiu algo que não podia controlar. Medo, porque ele finalmente percebeu que podia perder algo. Muito mais importante que sua empresa. Ele podia perder Clara. E talvez, dessa vez para sempre. O amor verdadeiro. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa. Clara terminou de fechar sua mala lentamente. Cada objeto que colocava ali parecia pesar muito mais do que deveria. Aquele lugar nunca foi realmente sua casa. Mas mesmo assim, algo dentro dela doía ao saber que estava indo embora. Ela respirou fundo e olhou ao redor do quarto uma última vez. A vista pela janela. O jardim. A cama enorme, onde tantas conversas aconteceram nas últimas semanas. E o beijo que havia mudado tudo. Clara pegou sua bolsa e caminhou até a mesa. Ali havia um envelope. Ela havia passado quase uma hora escrevendo aquela carta. Era a única forma de dizer tudo o que precisava, sem perder a coragem. Clara colocou o envelope sobre a mesa, então saiu do quarto, sem olhar para trás. Lucas voltou para casa algumas horas depois. Ele tinha passado a manhã inteira em reuniões tentando controlar a situação na empresa, mas sua mente não estava ali. Ela estava na mansão, em Clara. Assim que entrou na casa, percebeu algo estranho. Silêncio demais. Ele caminhou rapidamente até o segundo andar. Quando abriu a porta do quarto de Clara, o coração dele afundou. O quarto estava vazio. A mala havia desaparecido. Lucas passou a mão pelo cabelo, frustrado. Clara! Ele então viu o envelope sobre a mesa. Lucas caminhou lentamente até ele e abriu. A carta dizia: Lucas, quando você estiver lendo isso, eu já vou ter ido embora. Eu sei que você não queria que isso terminasse assim, mas eu precisava fazer isso antes que tudo piorasse. Esse casamento começou como um acordo, um contrato entre dois amigos tentando resolver seus problemas. Mas em algum momento, deixou de ser apenas isso. Eu não esperava sentir tudo o que estou sentindo agora. E talvez seja exatamente por isso que eu preciso ir embora. Seu tio quer destruir tudo o que você construiu. E eu não posso ser a fraqueza que ele vai usar contra você. Você merece vencer essa batalha.
Você merece liderar a empresa que seu avô construiu. E minha mãe? Já está segura agora, graças a você. Obrigada por isso. Obrigada por tudo. E Lucas, se existe uma coisa que eu preciso confessar antes de ir, é que eu me apaixonei por você. De verdade. Mas algumas histórias de amor não são feitas para acontecer. Cuide de você. Clara! Lucas terminou de ler a carta com o coração apertado. Ele ficou alguns segundos parado, tentando processar tudo. Então algo dentro dele mudou. De repente, nada mais parecia importante. Nem a empresa, nem o conselho, nem as ameaças de Roberto. Lucas pegou o celular rapidamente. Ligou para um de seus assistentes. Marcos, preciso que você me diga onde Clara foi. Senhor. Agora. Alguns minutos depois, Lucas já estava dentro do carro, dirigindo rápido pela cidade. Ele sabia exatamente onde encontrá-la. Clara estava na pequena clínica de sua mãe. Ela estava sentada na recepção, olhando os pacientes entrando e saindo. Tudo parecia exatamente como antes. Simples. Real. Era ali que ela pertencia, mas seu coração parecia vazio. Ela ainda estava pensando em Lucas, quando a porta da clínica se abriu de repente. Clara levantou os olhos e ficou completamente surpresa. Lucas estava ali, ofegante, como se tivesse corrido. Clara levantou-se imediatamente. Lucas, ele caminhou até ela sem dizer nada. Seus olhos estavam intensos, determinados. Por que você foi embora? Clara tentou manter a calma. Eu expliquei na carta. Lucas balançou a cabeça. Eu não aceitei. Clara ficou confusa. O quê? Lucas deu mais um passo em direção a ela. Eu passei a vida inteira tomando decisões baseadas em estratégia, negócios, lógica. Ele respirou fundo. Mas você mudou tudo isso. Clara sentiu o coração acelerar. Lucas continuou. Se eu perder a empresa, eu posso reconstruir outra. Se eu perder dinheiro, eu posso ganhar de novo. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas se eu perder você? Lucas fez uma pequena pausa. Eu não posso substituir isso. Clara sentiu os olhos marejarem. Lucas! Ele tirou algo do bolso. Uma pequena caixa. Clara arregalou os olhos. Lucas abriu a caixa. Dentro havia um anel. Ele falou com a voz firme. Clara! Ele se ajoelhou diante dela. Eu sei que nosso primeiro casamento foi uma mentira. Um contrato. Um acordo. Ele levantou o olhar. Mas eu quero fazer isso da forma certa agora. O coração de Clara batia muito rápido. Lucas terminou a frase. Você aceita se casar comigo? Dessa vez de verdade? A clínica inteira parecia em silêncio. Clara levou as mãos ao rosto, emocionada. Ela olhou para Lucas por alguns segundos. Então sorriu. E respondeu a única palavra que Lucas queria ouvir. Sim. Lucas levantou-se e colocou o anel no dedo dela. E naquele momento, o casamento que começou como uma mentira, finalmente se tornou um amor verdadeiro.